Doutor Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer, mais uma vez, estar aqui para falar no quadro Check-up do Rádio sobre saúde do idoso. Você soube que na semana passada o doutor Anderson, ele dedicou o tema do programa a você, né? Você não tomou conhecimento, não? Tomei, teve hino e tudo. Dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo. A gente pode dedicar o quadro hoje a ele? Vamos dedicar hoje o quadro a ele falando sobre quedas, afinal tem time aí caindo, né? Pelas tabelas. Pois é, rapaz, o imbatível Palmeiras está caindo, né? Um abraço, doutor Anderson. Obrigado por sua participação e sua audiência também aí. Mas queda no idoso sempre é um tema que envolve muita preocupação, né? Sem dúvida, Marcos. É um tema até levado como consequência do envelhecimento. E não é. Né? Cair não é normal. Para você ter ideia, é a principal causa de morte por acidente em idosos é a queda. Queda mata, né? Idoso, quando cai, eu sempre digo, ele se esbagaça ou ele fica com alguma limitação. Quando cai, ele quebra, quando não quebra, morre ou fica assim, dependente, né? Então, morre mesmo. É a principal causa por mortes externas, por fator externo, é a queda. À medida que a gente envelhece, mais queda cai, mais sofre quedas, aliás. Por exemplo, a partir de 80 anos, metade dos idosos eles caem. E aí, Marcos, é bem comum a gente perguntar ativamente. A principal forma de você prevenir queda é você perguntar na consulta. Porque os idosos, geralmente, quando eles caem, eles não procuram a geriatria ou a clínica médica, eles vão para o hospital, né? Caiu, às vezes tem o risco de fratura, e aí depois eles esquecem que caiu. Outras vezes a gente pergunta, o paciente até, não, acho que não caí não. Aí a filha, o filho diz, não, mamãe, mas a senhora não sofreu aquela queda? Mas foi só uma quedinha, eu não senti nada, mas é queda. Então, obrigado, Boa, pelo café e a aguinha sempre. Então, por mínima que seja a queda, Marcos, ela tem que ser levada em consideração. A gente tem que pesquisar o mecanismo dessa queda, né? Por mais que o idoso, não, caí 2 vezes, mas não senti nada, doutor. Lembrem que uma queda não precisa quebrar, não precisa ser grande para o idoso ter um risco, não. Em média, 70% daqueles pacientes que sofrem queda, pacientes idosos, 70%, eles caem novamente no próximo ano. E cair de novo é mais um risco de queda, mais um risco de fratura. Quase 100% das fraturas de fêmur, Marcos, elas são por quedas. 96% a 98% das fraturas de fêmur, elas são por quedas. Então, é uma situação grave. O paciente idoso que cai e que fratura fêmur, geralmente é por queda. Então, a gente tem que ter uma ideia de que a queda, por mínima que seja, ela deve ser abordada na sua forma mais ampla possível. A gente vai ver que tem vários fatores. A gente tem que entender o mecanismo da queda, porque aquele idoso vai cair de novo, aquele idoso pode fraturar o fêmur, aquele idoso pode morrer, elas são causas de morte, aquele idoso pode ficar com limitações, eles ficam com dor crônica, eles ficam com medo de cair. Pode ser essa quedinha, só que ele quis derrapar, mas não chegou a ter nenhuma complicação em termos de pancada, mas ele desenvolve uma espécie de ciclo de ansiedade, medo de andar novamente. A gente chama de pitofobia, né? É uma espécie, como se fosse um trauma depois de uma queda, um estresse pós-traumático depois de uma queda. Ele desenvolve um medo, muitas vezes incapacitante, de andar de novo. Então, além do risco dele fraturar ou dele morrer, quando ele sofre uma queda, ele desenvolve complicações como essa da pitofobia, que limita dele voltar a ir na rua, limita dele fazer as atividades dele, de andar dentro de casa. Muitos deles demoram até a conseguir se levantar, e aí vem aquele ciclo vicioso da queda. Ele caiu, não consegue mais ter a mesma mobilidade, anda menos, entra em depressão, toma remédio, cai de novo, enfraquece as pernas e assim por diante. Então, é essa intervenção que muitas vezes a gente consegue fazer quando perguntamos: sofreu queda no último ano? E na medicina, geralmente, o que pode dar errado, geralmente já deu.
O maior risco de uma coisa dar errado é quando ela já deu antes. Assim, se ele caiu, o risco dele cair novamente é muito grande. Então, perguntar sobre quedas e se caiu, fazer uma avaliação dos riscos de queda bem ampla. A gente fala muito em doença, morrer do coração, morrer de um câncer, mas queda mata idoso e mata bastante. Queda maltrata, mesmo quando não fratura, deixa ele com dor, deixa ele sem querer andar, com medo de cair novamente. Quando fratura, tem as questões da fratura, tem o risco de morrer. Então a gente não pode estar só pensando em prevenir câncer, prevenir doença do coração, prevenir muitas coisas que já são preveníveis e deixar uma coisa que é um marcador de vitalidade para um idoso é quando ele não cai. Agora, existem vários tipos de quedas. Existe a queda mais grave, aí existe aquela queda leve que não traz tanta preocupação para o idoso, ou para o idoso qualquer tipo de queda traz um risco? Eu gosto sempre, até meus alunos entram muito nessa seara, professor, mas ela ia passando e uma moto bateu, ela caiu. Ela foi fazer alguma coisa, ele foi fazer alguma coisa e tropeçou. Foi só um tropeção, mas se coloque na situação dele. Você cairia? Será que você, na sua idade, com seus reflexos bons, visão boa, sua capacidade de se locomover plena, será que você era atropelado por uma moto? Será que você tropeçava? Então, essa é a visão que tem que ter. Caiu muitas vezes, realmente porque o fator que levou a cair foi a sandália, mas a marcha dele ele já não levanta mais adequadamente a perna, ele já não enxerga bem, ele já tem um risco de cair maior por outros fatores. Então, sim, existem alguns tipos de queda que a gente deve entender que elas no momento causaram menos gravidade em termos de lesões de urgência, mas são quedas. Tem tipos de queda que a gente, como eu falei anteriormente, passa até despercebido. Aquela queda que o paciente sofreu, cai, fratura, ninguém esquece. Mas aquele que deu só um escorregãozinho e sentou, muitas vezes nem a família sabe. Eles nem costumam dizer. Mas o que a gente tem que entender é o mecanismo. A queda foi por um desmaio, ele estava e caiu, foi por uma tropeção, foi por um escorregão, foi porque ele levantou de vez, ficou tonto e caiu. Então, o mecanismo, a gente não classifica o tipo de queda, mas o mecanismo da queda. Existe sim várias formas de cair. Desde após uma tontura, após uma ida no banheiro e ele escorregou no xixi à noite, ele não enxergou um fio no meio da casa porque não tratou a catarata e caiu. Ele está tomando um medicamento que esse medicamento induz queda, ele não faz atividade, fortalecimento muscular e aí ele tem pouca força no quadril, consequentemente a marcha dele é desequilibrado, é uma marcha alterada e ele tem um maior risco de cair. São fatores que a gente considera que facilitam quedas. Além da casa ser segura também facilita muita queda. Então, o mecanismo da queda, ele é muito importante nessa questão para a gente identificar as causas. Não, mas você fala muito de osteoporose, que o osso oco, a gente tem que tratar sim. O osso fraco, o osso oco, com risco de quebra, ele tem que ser tratado para você minimizar o risco dele fraturar. Mas a principal prevenção para fratura é diminuir risco de queda. Você pode ter o osso melhor que seja, mas se você, dependendo da queda, você pode fraturar. Você tem que fazer as duas coisas, tratar o osso e prevenir quedas. Doutor Belísio, um dos principais traumas, né, uma das principais sequelas é a psicológica. Por exemplo, o idoso, ele que cai, ele fica com medo de caminhar? Eu não sei se não é a mais frequente, né? A mais frequente é a dor crônica, ele fica com dor, mas é talvez a mais incapacitante, principalmente naqueles idosos mais frágeis, aqueles que são já com limite, tem limitação para deambular, para andar. A sequela da famosa pitofobia, do medo de cair, da síndrome pós-queda, do transtorno fóbico pós-queda, são nomes que são sinônimos.
é uma complicação que requer tratamento bem minucioso, com fisioterapia, muitas vezes associada a medicamento, porque se o idoso não voltar a andar, é um desastre, por mais que ele não tenha fraturado. Ele não só deixa de andar porque quebrou e tem que fazer o repouso, ele deixa de andar também pelo medo de cair que ele desenvolve após uma queda. Pode ser essa queda, uma queda leve, sem lesões naquele momento, uma queda mais grave, com traumatismo craniano ou com a fratura de fêmur e assim por diante. Mas é uma sequela que pode passar despercebida e que a gente tem que atentar, perguntar à família. A família muitas vezes, não, ele não está mais andando porque ficou com medo e acha que esse medo é natural. Não, a gente não pode deixar esse paciente sem andar, não. Ele não andava antes sem andar porque está com medo de andar, não. A gente tem que tratar. Não é também colocando ele para andar sem nenhuma supervisão que ele vai cair de novo. A gente tem formas de abordagem nesse tipo de problema que é o transtorno fóbico pós-queda, o medo de cair após andar. Então, assim, quem tem algum idoso em casa, ou você idoso, que não minimize queda, não minimize o risco de cair. Ela mata tão quanto qualquer outra doença mata, ela incapacita como qualquer outra doença incapacita, e ela não só é grave quando ela leva uma fratura, ela pode ser grave simplesmente por desenvolver um medo de quedas, você não andar mais, ficar atrofiando os músculos, entra em depressão, e isso é um fator complicador. A gente, na terceira idade, com os idosos, a gente prima muito pela funcionalidade, pela capacidade dele ser independente, dele ser autônomo, dele fazer as coisas, tomar banho só, se alimentar só, dele conseguir fazer o máximo que ele puder fazer sozinho. E uma queda pode limitar ele a ficar dependente para atividades muitas vezes básicas do dia a dia. O ouvinte pergunta aqui se o andajá ele é aconselhado aí para evitar quedas. Pronto. O dispositivo auxiliar de marcha, que são a bengala, o andajá, eles são assim, individuais, né? Tem paciente que se adapta mais à bengala, aquela bengala de ponta, aquela de 4 pontas. Tem paciente que se adapta mais ao andajá. E aí existem vários tipos de andajá. A gente tem que identificar aquele que vai facilitar a mobilidade dele. Não adianta ser o mais caro, ser o mais bonito. Por exemplo, vejo muito com aquela bengala de 4 pontas. A família às vezes compra porque é a mais cara, é a mais bonita, mas o paciente tropeça naquelas pontas ou ele tem dificuldade de andar com ela e ele anda melhor com a outra bengala de uma ponta só. Então é individual. O andajá é uma excelente alternativa para você nessa transição. O paciente caiu, tem medo de quedas, a fisioterapia utiliza ele nessa forma de transição, ou o paciente que já tem um grau de mobilidade, para que ele não fique limitado na sua marcha, é um dispositivo muito útil para aqueles pacientes que têm a indicação de usar. Isso passa por uma indicação de qual dispositivo utilizar, se é aquele momento para usar um dispositivo. Não é todo mundo que vai precisar. E as pessoas associam muito. Eu já dei uma bengala a meu pai para evitar uma queda. Muitas vezes ele não precisa daquela bengala. Ele precisa tratar a catarata. Ele precisa fazer uma atividade de fortalecimento nas pernas. Ele precisa parar aquele remédio que ele toma para dormir, que não tem mais necessidade, ou que aquele remédio deveria ser trocado por outro que não facilite queda. Ele precisa organizar o ambiente dele em casa para não se colocar em risco, não tirar fio do meio da casa, aquele ambiente de casa seguro, barra de apoio, piso que não pode ser escorregadio. Não é a bengala que vai resolver todos os problemas de minimizar o risco de quedas, não. Às vezes é indicado, às vezes a gente tem muitos outros fatores que facilitam queda. O ouvinte pergunta, aliás, ele diz que as quedas do pai dele vêm sempre depois de tonturas. Nesse caso, ele tem que tratar primeiramente a tontura dele? A queda, né, nesse caso, aparentemente sempre depois da tontura, tem que ser tratada a causa base, né, a tontura. Então, assim, existem vários tipos de tontura. Existem tonturas
que são relacionadas a doenças no labirinto, existem tonturas que são relacionadas a mecanismos, por exemplo, como hipotensão ortostática. O paciente está numa posição, quando ele fica em pé, a pressão cai mais do que o normal e ele tem uma tontura. Existem tonturas relacionadas à posição da cabeça, quando ele movimenta de vez, ele tem uma espécie de tontura, a vertigem posicional paroxística benigna. Existem tonturas induzidas por medicamento, existem tonturas induzidas por doenças no labirinto, por labirintopatias. Então tem que pesquisar a causa dessa tontura e tratar a tontura, se está relacionada à queda. O que geralmente acontece, Marcos, nesse caso tem a tontura que já está respondendo assim, pela maior parte das quedas. O que a gente tem, na maioria das vezes, é o paciente que, primeiro, ele não chega, dificilmente ele vai para a consulta porque caiu. Geralmente ele cai, vai para o pronto-socorro, ali, medicamento para dor, depois ele esquece. E eu sempre digo, olha, a queda não acaba quando você levanta, depois que você chega do hospital. Tem que ser reavaliado, tem que se marcar uma avaliação, seja no posto de saúde, seja com um geriatra, para você entender esse mecanismo e ele não cair de novo. Porque é aquilo que eu falei, o maior risco o principal fator de risco é ele já ter caído. E os riscos de cair novamente, com as complicações que é a queda, são muito grandes. Então, não acaba quando ele levanta ou não acaba quando ele sai do pronto-socorro medicado. Ele tem que buscar não cair mais. Então, o que acontece na maioria das vezes que eles vêm, a gente pergunta sobre quedas e aí a gente identifica vários fatores. Ele está com a deformidade no joelho, ele já perdeu massa muscular, ele tem uma tontura, ele não enxerga bem, e aí a gente vai tirando esses fatores. Muitas vezes passa despercebido, porque o paciente não vai vendo assim, o que é que a gente está fazendo? Ele não vai cair. Ele só presta atenção quando ele cai. Quando a gente previne, ele não. Então a gente vai aos pouquinhos minimizando. Então, minimizando o risco de quedas. É um fator importante de boa qualidade de saúde no idoso, é o fato dele não cair. A ouvinte pergunta aqui, né, se quem tem osteoporose pode cair. Pode. E essa mistura de osteoporose e queda é uma mistura fatal, porque o osso que está fraco, tá poroso, que é a osteoporose. Se ele é submetido a uma pancada, ele quebra muito mais fácil do que o osso que não tem osteoporose. Não é que quem tem osteoporose vai cair mais, é que quem tem osteoporose e que cai, essas pessoas têm um risco muito maior de fraturar do que quem não tem osteoporose. Então a relação de osteoporose e quedas é essa, porque o osso estando fraco, estando oco, ele quebra mais fácil. E aí é o fêmur, é a coluna, é o antebraço, é o crânio, né? 10% das pessoas que caem, Marcos, elas têm uma lesão grave. Elas têm uma lesão, assim, num momento grave, desde trauma craniano até fratura de fêmur. Então é importante que as pessoas tenham essa ideia de que essa mistura é uma mistura como se fosse acender, assim, riscar um fósforo num álcool. É uma mistura que sempre dá problema, osteoporose e quedas. Por isso que a gente sempre prima tratar osteoporose e prevenir queda. Quase sempre o que eu tenho vários problemas reumáticos, tenho hernia de disco, fibromialgia, artrite, artrose, eu tenho muitas dores, doutor. Só que agora apresentou, de repente, eu fico como se tivesse arriada. Pode ser das dores? O que é que o senhor me recomenda? Dor é uma causa incapacitante, limitante para tudo. Você já imaginou, a gente está aqui tentando apresentar o quadro com dor, ninguém se concentra. Quem é que dorme com dor? Quem é que tem paciência com dor? Quem é que tem felicidade tendo dor? Quem é que tem alegria tendo dor? Então, dor é um sinal vital. Eu sempre digo, do mesmo jeito que pressão, do mesmo jeito que temperatura, frequência cardíaca, você ter ou não ter dor, você tem um sinal vital. Então, tratar essas dores, por esses inúmeros mecanismos que causam dor aí, artrose, a própria fibromialgia, tudo isso são causas de
limitação para, eu diria, o laboro, né? Até para você se movimentar durante o dia. Você tirar o fator dor, você melhora o sono, você melhora a capacidade do indivíduo andar, você melhora a autoestima. Então, tem que tratar bem a fibromialgia, tem que tratar bem a artrose, controlar a dor. As doenças, elas muitas vezes as pessoas deixam de tratar o que está mais limitando a vida dela, que é a dor, para tratar a doença que muitas vezes é crônico-degenerativa, você não tem muito o que fazer ali, assim, a primeira coisa que você deve fazer é tratar a dor. Por exemplo, no caso da artrose. As pessoas, não, isso é doença de velho, o doutor disse que não tinha mais jeito, mas você tem dor, você tem que tratar a dor, você tem que modular a dor, o tratamento nesses casos, até para você poder fazer uma fisioterapia, você poder fazer uma reabilitação daquela articulação, você precisa estar com pouca dor. Dor é vida, dor é alegria, dor é sono bom, dor é concentração. Então você tratar a dor, principalmente nessa população acima de 65, 70 anos, que é a população estigmatizada pela idade do condor, né? Eles até naturalizam, eles acham que é normal ter dor, e não é. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Amanhã é um grande dia, semifinal da Copa Libertadores de América, Flamengo e Vélez, se Deus quiser, vamos passar aí, né? Deus quiser, amanhã, hoje tem o Palmeiras, né? Quem sabe, vamos ver o cotovelo como é que vai estar, e amanhã, né? Tomara lá. Que o Palmeiras não caia, né? Falamos tanto de queda Eles hoje. já são acostumados, meio a cair, parece. Eu particularmente, eu quero pegar o Palmeiras na final. Nós, assim, eles já têm assim, uma boa relação com quedas, né? De divisão, por exemplo. E tá caindo demais o Palmeiras, infelizmente, né? Obrigado pela sua participação, doutor Belísio. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar aqui com as policiais.